Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos o funcionamento do Data Encryption Standard, o DES, que é uma cifra simétrica de bloco. Tal algoritmo foi amplamente utilizado e, com o passar do tempo, ele acabou se tornando obsoleto. A aula será dividida em 3 tópicos. O primeiro vai fornecer uma ideia geral do DES e também uma motivação histórica para o estudo do DES. A seguir, nós veremos 2 itens que diferem o DES da cifra de Feistel original que nós vimos nas aulas anteriores, que são a geração das subchaves e a descrição da função f. O DES, ou Data Encryption Standard, foi uma cifra adotada pelo governo americano em 1977. Ele foi desenvolvido pela grande empresa IBM. E justamente por ele ter sido desenvolvido por uma empresa muito importante no ramo de computação daquela época, ele gerou muita controvérsia, porque o DES, além de ter sido desenvolvido pela IBM, era uma cifra patenteada pela IBM. Os estudiosos da época, inclusive estudiosos de hoje de criptografia, suspeitam que o governo americano tinha instalado aí backdoors e implementações do DES em grandes aplicações. Bom, até 1999, o DES era o algoritmo simétrico padrão adotado pelo governo norte-americano em diversos protocolos criptográficos, certo? O SSL é um exemplo de aplicação que utilizava o DES, certo? Dentre outras aplicações. Contudo, não somente o governo norte-americano utilizou o DES como padrão. Diversos outros governos e diversas outras aplicações acabaram utilizando o DES ao longo do tempo. Nós veremos ao longo dessa aula e da próxima aula que o DES, em sua forma original, não é mais seguro. Para iniciar a explicação sobre o assunto, a grande justificativa disso é o seguinte: a chave de 64 bits utilizada pelo DES, com o poder computacional que nós temos à disposição hoje em dia, ela já não é suficiente, certo? Ou seja, essa chave de 64 bits do DES, ela é pequena. Tá? Ainda em 1997, ainda em 1977, juntamente no desenvolvimento do DES, 2 pesquisadores, Diffie-Hellman, já tinham projetado uma máquina que poderia ser utilizada para quebrar o DES. Então eles já sabiam que poderia existir essa possibilidade para quebrar o DES, em particular para tentar resolver o problema de um ataque de força bruta em cima das 2 elevadas a 64 possibilidades de chave do DES. Contudo, esse projeto, feito pelo Diffie-Hellman em 77, com o poder computacional disponível na época, aquilo era tudo muito caro. Né? Eles previram que, um tempo depois, o DES poderia ser quebrado com o aumento aí do poder computacional. Qual é a ideia básica do DES? Bom, o DES possui 2 parâmetros de entrada. O primeiro parâmetro de entrada é justamente um texto claro aí de 64 bits. Nós podemos chamar esse texto claro de 64 bits de M, certo? Além do texto claro de 64 bits, precisamos também de uma chave de 64 bits, a famosa chave K, certo? Já é possível notar que o DES opera com um bloco com tamanho de bloco de 64 bits, certo? Bom, então, com um tamanho de bloco de 64 bits e uma chave de também 64 bits, o DES ele vai trabalhar com uma rede de Feistel, que é o que a gente acabou de ver na aula anterior, certo?
Então ele vai aplicar uma série de substituições e permutações usando aquela estrutura que nós já vimos, né, da cifra de Feistel, certo? Para transformar os 64 bits de entrada, né, o texto claro M aí, em um texto cifrado que nós podemos chamar de Y, certo? Em uma saída, né, saída Y de 64 bits. Ou seja, o Y, né, vai ser igual ao E, M, K, que quer dizer o seguinte: o texto cifrado Y é o que? O resultado da aplicação aí do DES no modo cifragem aplicado no texto claro M com a chave K. Assim como no cifra de Feistel, né? As mesmas etapas, né? Com exceção aí da ordem das chaves, né? São utilizadas para obter o texto claro de posse do texto cifrado. Então aqui dá para ficar bem claro que o DES é basicamente, certo? Salvo um ou outro detalhe que nós vamos discutir a seguir. O DES é basicamente uma cifra de Feistel que vocês já têm uma ideia de como é que funciona. Essa figura fornece uma visão, né, uma representação geral do DES. Então vamos lá. Aqui em cima nós temos um texto claro de 64 bits. Então seria aquele nosso texto M. E aqui a chave de 64 bits, a chave K, certo? Veremos que, com uma cifra de Feistel, né, o DES ele vai passar por uma série de rodadas. Tem a rodada 1, a rodada 2, a rodada 3, até a rodada 16, certo? Que implica que o DES, como é uma cifra de Feistel, também é uma cifra aí de produto. Certo? Agora, algo interessante do DES, e que nós não discutimos com maiores detalhes na cifra de Feistel, é a questão das subchaves. Tem a subchave K1, a subchave K2, a subchave aí K16, certo? Então, para cada rodada do DES, nós teremos uma subchave que será derivada, obviamente, da chave de entrada aí K de 64 bits. Bem? Então, continuando aqui no lado esquerdo da figura, certo? O texto claro M de 64 bits inicialmente vai passar por uma permutação inicial aqui, certo? Então tem a questão de uma permutação inicial, ou seja, alguns bits aí vão trocar de posição. Após essa troca de posição, nós temos aquele agrupamento de 32 bits para a esquerda e 32 bits para a direita, certo? E aí sim, nós temos a primeira rodada. Tá? Do outro lado aqui da figura, certo? Com a questão da chave, nós vemos que o DES possui um algoritmo para derivar as subchaves KI. Tá? A seguir nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe, mas esse algoritmo envolve aí uma escolha permutada, essa chave K, que ela vai diminuir o tamanho de 54 para 56 bits, certo? Uma outra operação vai ser feita, nós vamos ver que é o deslocamento circular à esquerda, nós continuaremos aí com 56 bits, e por fim uma nova escolha permutada até a chave, a subchave KI, ter 48 bits de tamanho, certo? Nós veremos que cada uma das subchaves do D possui 48 bits de tamanho, o que vai implicar aí para a gente, né, principalmente na hora de explicar a função f, é que as interações aí do texto claro junto com a função f vão envolver tamanhos de bloco aí de 48 bits, justamente por conta desse tamanho de subchave. Mas nós já veremos isso a seguir, certo? Bom, criadas as subchaves para cada uma das rodadas, né,
Lembrando que o Ds é uma cifra de Feistel, então nós temos as partes, os 32 bits à esquerda e os 32 bits à direita. Nós sabemos que os 32 bits à direita, eles vão, né, ser permutados aí e vão virar os próximos 32 bits à esquerda, certo? Então isso também acontece aqui dentro de cada uma das rodadas do Ds, certo? E a saída de cada uma das rodadas vai ser aí um texto aí de 64 bits, certo? Ao fim das 16 rodadas, nós temos novamente uma nova troca aí de 32 bits, certo? E antes, né, da geração do texto cifrado, o texto vai passar por uma outra permutação, uma chamada de permutação inicial reversa. Essa tabelinha que nós chamamos de IP, essa aqui é a IP-1. E, finalmente, após essa permutação inicial reversa, nós teremos o nosso texto cifrado em Y, certo? Em linhas gerais, essa é a estrutura do Ds, tá? Bom, então, com exceção das permutações inicial IP e final IP-1, o Ds ele tem a estrutura exata de uma cifra de Feistel, certo? Isso é muito bom, pois nós já conhecemos a estrutura de uma cifra de Feistel. Contudo, dois itens ainda não foram devidamente esclarecidos. O primeiro é como é o funcionamento dessa geração das subchaves. Eu dei uma ideia anteriormente daquela figura, mas nós veremos com um pouquinho mais de detalhes qual é o algoritmo de geração das subchaves. Ou seja, como é que a gente começa ali com um K de 64 bits. Esse K, nós vimos que ele vai para 56 bits. E com o auxílio desses 56 bits, 16 chavezinhas. Cada uma delas aí com 48 bits vão ser geradas. Cada uma dessas chaves vai entrar em uma das rodadas do Ds. Certo. E um outro item que também precisa ser esclarecido é o que acontece dentro da função f. Certo? Eu já dei uma ideia para vocês na aula anterior, né? Nós sabemos que dentro da função f deve acontecer algum tipo de substituição e também deve acontecer alguma permutação, certo? Agora, que substituição é essa? Que permutação é essa? Nós ainda não sabemos, tá? E uma outra coisa importante que acontece dentro da função f é justamente fazer essa mesclar aí, certo? O texto que está entrando na função f com a chave, certo? A ideia agora é discutir justamente esse algoritmo, né, de geração das subchaves. Primeiramente nós veremos isso. E a seguir, o conteúdo da função f, ou seja, o que acontece na função f. Conhecendo esses dois pontos, sabendo aquela estrutura básica da cifra de Feistel, é possível entender direitinho o funcionamento do Ds, ou seja, como o Ds transforma um texto claro aí de 64 bits, né, um texto claro M de 64 bits, em um texto cifrado também aí Y de 64 bits. Veremos o funcionamento da geração das subchaves. Primeiramente, né, retomar uma discussão de qual é a necessidade das subchaves, certo? Ou seja, dois motivos muito interessantes aí. O primeiro é o seguinte:
O projeto do algoritmo do DES, que é o mesmo projeto de uma cifra de Feistel, né? Que é uma cifra de produto, ela envolve uma série de rodadas, certo? Então o DES ele não trabalha com somente uma rodada, ele trabalha com uma série de rodadas. Nós já vimos aí que são 16 rodadas, certo? Se eu utilizar chaves repetidas nessas 16 rodadas, ou até a mesma chave, né? Isso vai enfraquecer aquela nossa ideia de tornar cada vez mais obscura a relação entre o texto claro e o texto cifrado. Então, esses são os principais motivos por que nós precisamos gerar subchaves para cada uma daquelas rodadas de uma cifra de produto, certo? Essa é a ideia. Nós começamos com uma chave K e a partir dessa chave K serão derivadas aí K e chavinhas, certo? Essa é a ideia. Lembrando, é uma cifra de produto, são uma série de rodadas e como eu quero que a relação entre o texto claro e o texto cifrado fique cada vez mais obscura, certo? Usar uma mesma chave em cada uma das rodadas, isso vai enfraquecer essa ideia. Está aí a necessidade das subchaves em algoritmos simétricos que envolvem, né, a ideia de cifra de produto. Nós veremos que o ES, por exemplo, também é um algoritmo simétrico de bloco que tem essa ideia de cifra de produto. Ele também precisará de subchaves. Então isso é algo comum aí no mundo da criptografia. Bom, em linhas gerais, essa é a ideia do algoritmo da geração das subchaves do DES. Primeiro, uma entrada de 64 bits. A seguir, será feita uma escolha permutada de 56 bits. A gente vai chamar essa escolha permutada aí de KP. Nós começamos com 64 bits. Veremos que vai ter uma tabela aí que vai nos ajudar a escolher 56 bits desses 64 bits. A terceira etapa envolve um deslocamento circular à esquerda em KP, nesses 56 bits aí, a gente pode chamar de KP. Então vai ter uma tabelinha que vai nos ajudar a deslocar bits aí à esquerda. E por fim, uma nova escolha permutada, mas agora de 48 bits, nesse deslocamento circular à esquerda que foi feito em KP. Tá? E essa escolha permutada que vai me permitir a escolher essas chavezinhas, certo? No caso aí as 16 chaves. Então veremos agora cada um desses itens aí, né? Uma possível entrada, como é que funciona essa escolha permutada, como funciona o deslocamento circular e essa escolha permutada final aí de 48 bits. Tá? Então suponha que essa cadeia de bits aí seja a minha chave K. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 8 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, nós temos aí 64 bits, certo? De chave. Seria aí a minha chave K, certo? Bom, como é que eu poderia gerar essa chave K? Uma maneira comum em sistemas criptográficos, tá? Para gerar essa chave K, então, em geral, utiliza-se funções chamadas de PRNG, ou seja, as funções que geram números pseudo-aleatórios. Essa é uma
uma forma convencional de você gerar chaves para algoritmos de criptografia. Então, de posse da minha chave K de 64 bits, nós faremos uma escolha permutada usando a seguinte tabela. A famosa tabela IPC1, certo? É uma tabela definida pelo DES. É uma tabela definida pelo DES e todo mundo tem o conhecimento dessa tabela aí, tá? Uma tabela que está no algoritmo do DES. Então, com o auxílio dessa escolha permutada, lembra, a gente vai sair de 64 bits para 56 bits. Né? Isso deve ficar claro aqui por conta da dimensão da matriz. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 vezes 8, justamente os 56 bits que nós queremos. A ideia dessa tabela é o seguinte. Esse sujeito aqui quer dizer que o meu primeiro bit agora da minha chave, né, permutada de 56 bits, vai ser quem? Vai ser o 57º bit da minha chave original. Veja só, se a gente fizer a continha aqui, o 57º bit é justamente esse carinha aqui, certo? Ou seja, o 57º bit da minha chave original é 1, e ele agora vai ser o meu primeiro bit da minha escolha permutada, KP. O próximo agora, quem vai ser? Eu vou pegar o 49º bit aqui em K, e ele agora vai ser o meu segundo bit da escolha permutada. E assim sucessivamente, até eu completar esses meus 56 bits. Então, basicamente é isso. Com o auxílio de uma tabela, eu vou transformar 64 bits em 56 bits. Então, de posse dos meus 56 bits, o meu KP, agora eu vou dividir esses meus 56 bits em duas metades, em um C0 e um D0. E cada subchave aí, KN, tá? Tinha comentado KI, mas enfim, KN ou KI, será gerada a partir de deslocamentos usando a tabela ao lado. Tá? A ideia do deslocamento é o seguinte: eu vou mover o bit para a esquerda, com exceção do primeiro, que vai lá para o fim do bloco. Então, essa tabela aqui vai falar para a gente o seguinte: quem vão ser as minhas subchaves KN, né, ou KI, com base nas minhas metades aí, nos meus C0 e D0. Então vamos lá. Para a primeira iteração, a minha primeira iteração, ou seja, seria o meu K1, tá? Para o meu K1 eu vou fazer quantos, né, deslocamentos à esquerda? Vou fazer um deslocamento à esquerda. Para o meu K2, quantos deslocamentos à esquerda eu vou fazer? Também eu vou fazer um, certo? Já para o meu K3, eu vou fazer 2 deslocamentos. E isso eu vou seguindo essa ordem até chegar na minha chave 16, na minha subchave 16, onde vai ser feito um deslocamento à esquerda, certo? Na minha chave. Então vamos ver como ficaria esse primeiro exemplo aí. Então eu tenho o meu C0 e meu D0. Lembra, esse meu C0 e meu D0 aqui é basicamente uma divisão aí, né? Então, peguei 56 bits, dividi aí no meio 56 bits, certo? E eu tenho esses bits aqui, que são a minha parte, né? Seriam meus bits da esquerda, e esses aqui seriam meus bits
da direita, certo? Lembrando que esses caras aqui nada mais são do que aqueles 56 bits da minha escolha permutada KP, tá? Como é que eu vou gerar agora o meu C1 e o meu D1? Tá? C1 e D1, né? Eles serão aí fornecerão a base para o meu K1, tá? Ainda não são K1, mas C1 e D1 vão me ajudar a gerar, ajudarão, certo? Ajudarão a gerar o K1. Como é que C1 e D1 vão ser gerados? Então, se é o meu 1, se é a minha primeira interação, eu vou na tabela e eu sei que vou ter que fazer um shift para a esquerda. E veja só, realmente aconteceu um deslocamento de bit para a esquerda. Se a gente ver aqui, ó, esse quarto bit aqui em C0, né? Veja que agora ele veio para cá, empurrou para cá, e todos os outros foram empurrados para cá também, certo? Então, um bit para a esquerda de deslocamento aí, né? Um deslocamento aí circular. Eu fiz isso com um C1 e fiz isso com um D1. Beleza. Note que ainda nós não temos o K1. É justamente quem a gente quer agora. A gente quer saber quem é que vai ser o K1. Obviamente K1, K2, enfim, né? Bom, as subchaves elas estão quase lá agora. Precisamos selecionar uma permutação usando a tabela ao lado. Então agora tem uma nova tabela aí, que é a tabela PC2. Então, se o meu C1D1 é justamente esses 56 bits aqui, utilizando essa tabela PC2, lembra daquela lógica, né? Quem vai ser o primeiro bit aí, né, dessa tabela permutada, que eu vou chamar agora de K1. Quem é que vai ser esse cara? Vai ser quem? Esse meu primeiro bit aqui vai ser quem? O 14º bit de C1D1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, olha o zero aqui. Olha o zero aqui. Lembrando que simplesmente o que eu fiz com o C1D1 foi unir aquelas partes, né, à direita, à esquerda. Tá? Basicamente isso. Bom, agora temos uma coisa bem importante aqui, que é o seguinte. O tamanho da subchave não é mais 56 bits, certo? Por quê? Vamos lá, essa escolha permutada, aqui eu tinha 56 bits. Agora eu vou ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? 6 vezes 8. O tamanho das subchaves agora é de 48 bits. Bem, então, dessa forma eu consigo gerar as minhas N subchaves. Por que agora eu consigo gerar as minhas N subchaves? Vamos só voltar aqui um pouquinho. Então, relembrando, nós começamos aí com o C0 e o D0, certo? Que é nada mais do que a divisão aí do KP em duas partes. E para gerar C1D1, eu simplesmente desloquei um bit em cada uma dessas partes aqui, de um bit da esquerda para lá, certo? Quem seria o meu C2 e o meu D2 agora? O meu C2 e o meu D2 agora vai ser o quê? Eu vou fazer um deslocamento de 1, certo? De um bit à esquerda em cima de quem? Em cima do C1D1.
E quem seria o C3D3? O C3D3 é o quê? São dois deslocamentos à esquerda em C2D2. E assim sucessivamente, seguindo essa tabelinha aqui. Lembrando que o C2D2 vai originar, vai ajudar, né, a gerar o K2, o C3D3 vai gerar o K3 e assim sucessivamente. Então aqui nós temos o resultado aí da nossa subchave K1. Se a gente fosse continuar aplicando esse algoritmo aí e utilizando essa tabela de permutação de 48 bits, nós teríamos cada uma das 16 subchaves do DES. Certo? Então não é um algoritmo complicado, ele envolve aí uma série de escolhas permutadas, né? A gente começa com 64, faz uma primeira escolha permutada para 56, depois esses 56 bits são divididos aí em duas partes e existem deslocamentos à esquerda em cada uma dessas partes, né? Dessas duas partes de 56 bits, né? E feito isso, essas duas partes agora elas voltam a ter 56 bits. E esses 56 bits eles vão se transformar em 48 bits utilizando esse EC2. Pessoal, nós aprendemos como o DES, né? Ele inicia com uma chave K de 64 bits, tá? E como essa subchave K de 64 bits vai dar origem a uma série de subchaves K1, K2 até K16, cada uma delas aí de 48 bits. Então essa questão da geração das subchaves do DES já está bem resolvida. Vamos ver agora como seria aí uma rodada, né, inteirinha do DES. E obviamente para entender essa rodada nós precisamos entender o conteúdo, o que é feito dentro da função f do DES. Então, relembrando, esse desenho aqui, que ilustra uma cifra de Feistel, como ela já está em 16 rodadas, tá? Então tem aqui 1, tem aqui 2 até o 16. Então, esse desenho ele também nos ajuda a entender o funcionamento do DES. Relembrando que o DES ele possui, né, como entrada, um bloco de texto claro M de 64 bits e uma chave K de 64 bits. E nós já sabemos que essa chave K aí, ela vai ser utilizada para gerar 16 subchaves, cada uma delas vai ter 48 bits. Tá? Lembrando, em linhas gerais, aí, a cifra de Feistel, nós temos que o bloco de texto claro vai ser dividido em duas metades, né? O L0 e o R0, certo? Cada uma com 32 bits. Essas duas metades dos dados vão passar por 16 rodadas de processamento e depois se combinam para produzir o texto, né, cifrado, o bloco final de texto cifrado. Aí. Bom, antes de qualquer coisa, ou seja, quando o texto claro ele entra aí no algoritmo, a primeira coisa que é feita é uma permutação inicial do texto claro. Então aqui é bem interessante lembrar daqueles dois conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, né? A questão da confusão e da difusão. Então essa é uma forma de fazer aplicar a difusão no algoritmo de criptografia. Né? Então antes da divisão, né, entre 32 bits de um lado e 32 bits do outro,
o DES aplica uma permutação inicial chamada de IP no texto claro. Essa permutação inicial é feita com o auxílio dessa tabela aqui, IP. É uma tabela que também está em claro, é uma tabela para assim como o DES é um algoritmo, né? Claro, uma tabela que toda iteração, todo bloco, né, do DES vai sofrer uma iteração dessa aí, tá? Então vamos ver. Essa tabela diz o seguinte, né, semelhante àquelas tabelas, né, de permutação de geração das subchaves que nós vimos anteriormente. Diz o seguinte, que o 58º bit da minha mensagem M original vai ser o quê? Agora vai ser o primeiro bit da mensagem M permutada, tá? Quem vai ser agora o meu segundo bit da mensagem permutada? Vai ser o 50º bit da minha mensagem original e assim sucessivamente. Né? Veja aqui que nós não temos nenhuma diminuição do tamanho do texto claro. A gente ainda vai trabalhar com 64 bits. Por quê? Então, veja só o tamanho da tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então nós temos aqui 64 bits. É apenas uma permutação, né, inicial nesse texto claro para tentar deixar as coisas cada vez mais complicadas para o criptonalista. Bom, então nós vimos que, primeira coisa, né, tem o texto claro, esse texto claro passa por uma permutação inicial. Após essa permutação inicial, nós temos o que? A divisão de 32 bits de um lado, 32 bits do outro, certo? Voltando aqui, nós sabemos que os 32 bits da direita, eles vão virar os 32 bits da esquerda na próxima rodada, certo? E que esses 32 bits da direita são eles, juntamente com a chave K aí, que vão entrar na função f. Certo? Então veja só, nós temos que agora a função f vai receber duas coisas. Vai receber, né, a parte da esquerda aí do texto claro, que vai ter 32 bits, certo? Vamos chamar, vamos falar que essa é a primeira, né? Primeira iteração. E também uma chavezinha aí, uma subchave aí, certo? Seria aqui, né? Uma subchave com 48 bits, tá? Então, isso só de entender esses dois processos, a gente já sabe quais serão as entradas dessa função f aí. Beleza. Vimos que essa função f ela é o coração de qualquer algoritmo de criptografia simétrica. Por quê? É justamente dentro dessa função f aí, né, a função rodada f, onde vão acontecer permutações e substituições. Bom, o DES ele vai fazer três coisinhas dentro da função f. Tá? Basicamente, o DES vai fazer uma permutação inicial, que é o quê? Dividir os bits aí em 8 grupos de 6 bits. Aí o DES vai aplicar uma substituição, que é basicamente, ele vai querer que cada um desses 8 grupos de 6 bits produzam 4 bits, certo? E por fim, ele usa uma tabela de permutação aí em cima de cada um desses 8 grupos de 4 bits. Tá? Então nós veremos aí com calma cada uma dessas operações que acontecem dentro da função rodada f. Então nós já vimos que
a chave, as subchaves K1, elas possuem 48 bits. Então, seria interessante que, né, meus 32 bits aí que estão entrando na caixa F, né, eles também tenham 48 bits. Tá? Por quê? Sabemos que a saída da caixa F, né, é um XOR com 32 bits, né, do outro lado do meu texto claro. Então a gente já sabe que essa saída também vai ter que ser 32 bits para poder fazer um XOR direitinho. Bom, então antes, né, meus 32 bits à direita entrarem na função f, é preciso realizar algo chamado de expansão de bits. Ou seja, se RE tem 32 bits, agora a gente quer que meu RE seja um RE modificado aí e tenha 48 bits para bater com o tamanho da subchave. Novamente, o DES utiliza uma tabela de modificação, certo? Uma tabela de expansão de bits. Tá? Em linhas gerais, você já sabe como é que funciona, então o primeiro bit dessa minha mensagem, claro, aí, expandida é o 32º bit da mensagem original. Né? E assim por diante. Então vocês vão ver aí que deve ter coisa repetida aqui para justamente eu poder aumentar de 32 para 48. Então tem o 29 aqui, o 29 aqui, tá? Devem ter outras repetições aí, porque essa tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 vezes 8 aí, obviamente. Então ela vai ter aí 48 posições. Então esse é o primeiro passo, pegar esses 32 bits que estão entrando e transformar eles em 48. Feito isso, agora é feito um passo essencial do DES, que é o seguinte, é misturar o texto claro com quem? Com a chave. Sem isso, os algoritmos simétricos estariam sujeitos a simplesmente uma engenharia reversa, tá? Para descobrir qual é o texto em claro. Tudo bem? Então, após, né, a expansão dos bits, então agora eu tenho 48 bits, eu vou simplesmente fazer um XOR, certo? Do meu RE aí, estendido com a subchave K1. Feito isso, eu vou diminuir esses meus 48 bits para 32 bits, envolvendo a aplicação aí de um conceito chamado de S-Box. Tá? Veja que interessante. Tivemos uma expansão de 32 para 48 bits. Esses 48 bits expandidos, né, que é a minha mensagem aí expandida, ela vai ser feita uma combinação, vai ser feito um XOR dela com a minha subchave K1, 48 bits com 48 bits. Agora, de posse desses 48 bits, eu quero voltar para 32 bits. E para fazer essa volta de 32 para 32 bits, né, diminuição de 32 bits, eu vou usar essa história aí de Xbox. Vamos ver o que seria esses Xbox aí, tá? Então, primeiramente, para diminuir de 48 bits para 32 bits, né, o DES ele reorganiza esses bits em 8 grupos de 6 bits, certo? E a ideia é transformar esses 6 bits aí, certo? Em 4. Porque se eu consigo arrumar uma maneira de transformar 6 bits em 4, eu simplesmente vou ter agora, se eu fizer 4 vezes 8, eu tenho meus 32 bits e eu posso pular para o próximo passo, que é justamente, né, o quê? O próximo passo é um XOR desses 32 bits, né, que é a saída da minha caixa F, com a parte à esquerda aí do meu texto claro, né, os meus outros 32 bits, seria o meu LE0. Veremos essa história aí de Xbox. Bom, essa é a tabelinha, né, que ilustra a minha S-Box S1.
Quantas S-Box nós vamos ter? Nós teremos 8 S-Box, né? Cada uma para cada um dos 8 grupos de 6 bits existentes, certo? Então, só vou mostrar aqui a S1, mas as outras são parecidas, né? Obviamente que o conteúdo aqui vai ser diferente. Bom, então nós vamos aplicar aí uma S-Box em cada um desses 6 bits. Então, vamos ver como é que seria uma aplicação dessa S-Box. Dessa S-Box. Então tá, a ideia, que eu já falei, é transformar 6 bits em 4 bits. Né? Então, se a minha S-Box aí, se os meus 6 bits fossem esses aqui, olha, 0, 1, 1, 0, 1, 1, qual que é a regrinha da S-Box? A regrinha é o seguinte, eu vou pegar o meu primeiro e o meu último bit. Então, quem que é meu primeiro e meu último bit aqui? O meu primeiro e meu último bit vão ser o quê? O 0 e o 1, certo? Então, o 0 e o 1. Esse 0 e 1 vai fornecer qual é a linha que eu vou olhar, certo? Então, 0, 1, meu caso aqui é o 1, certo? Então, eu vou olhar nessa linha aqui. Vou olhar nessa linha aqui. Beleza. E os meus 4 bits do meio, que seriam 1, 1, 0, 1, vai me dar justamente qual coluna eu vou olhar. Tá? Então, convertendo 1101 aí decimal, isso vai me dar 13 e eu vou olhar para a coluna 13. Ou seja, cruzando essas duas coisas, quem que eu estou interessado aí? No 5. Ou seja, eu vou pegar o 5, eu vou converter ele em binário, que é 0, 1, 1, 0, e eu consegui transformar os meus 6 bits iniciais, que era 0, 1, 1, 0, 1, 1, em 4 bits, usando uma regrinha com auxílio dessa tabela. Então, isso é justamente uma S-Box, e o DES possui 8 S-Box, cada uma para cada um desses grupos de 6 bits, que vieram, né, do XOR com a subchave CAI. Bom, o que está faltando aí agora? Faltando o seguinte, né? Ainda não tenho ainda a minha saída da função f. Eu gerei 32 bits, tá? Tenho 32 bits, mas antes desses 32 bits passarem pelo XOR com o meu LE0, uma nova permutação vai ser feita. Tá? Então, o último passo dentro da função f é justamente uma permutação nesses 32 bits. Então, vai ter uma nova tabelinha aí, certo? A minha tabelinha P, em que eu vou simplesmente embaralhar novamente esses 32 bits. Então, o meu primeiro bit aí vai ser o 16º, né, da saída da S-Box. Depois o meu sétimo. Eu vou pegar o sétimo, vai ser o segundo, e assim sucessivamente. Tá? Lembrando que o que acontece é simplesmente uma concatenação. Tá? Eu vou pegar a saída da minha S-Box 1, vou concatenar ela com a minha saída da S-Box 2, certo? O S3, tudo isso aqui vai me dar os meus 32 bits, e é justamente esses caras aqui que vão passar por essa permutação P. Bom, ficou um pouquinho bagunçado aqui, né? Mas a saída da função f vai ser combinada, né, com esse LE0, utilizando um XOR. A saída vai ser justamente o meu RE1.
Ou seja, fazendo isso sucessivamente, tá? Então isso a gente olhou para uma rodada, tá? Isso é uma rodada. Fazendo isso sucessivamente 16 rodadas, lá no finalzinho a gente vai ter o LE16 e o RE16, tá? Lembrando que tem uma permutação entre o LE e o RE, certo? Então eu vou trocar o RE com o LE. E por fim, acontece aí uma última permutação, que é chamada de IP-1, certo? Essa IP-1, ela vai mapear, né, os 64 bits aí do RE e do LE em novos 64 bits, certo? Então, aquela mesma história, né? Quem vai ser o primeiro, né, nessa minha... A saída do IP-1 vai ser justamente o meu texto cifrado Y, né? Quem vai ser o primeiro bit desse texto cifrado aí? O primeiro bit vai ser o 40º bit de quem? Do meu RE, LE aí, né? O 17 aqui. Certo? E assim sucessivamente. Bom, pessoal, em linhas gerais, esse é o funcionamento, tá, do DES. Então veja que são vários passos, vocês tiveram que entender primeiro o que é uma cifra de Feistel e qual que é o processo, né, dessa cifra de Feistel. Depois a gente teve que entender como as subchaves são geradas e o que acontece dentro da caixa F. Tá? Esse site aqui ele é bem interessante, ele mostra um passo a passo do funcionamento do DES, tá? Mostra uma interação completinha, tem todas as tabelas lá, muitas coisas eu tirei de lá. Lembrando que o livro, né, o livro de Stalins, ele não fornece essa visão aí passo a passo que eu dei aqui na aula. Tá? Então é interessante pegar os slides, dar uma boa olhadinha de como é que funciona e também partir para, se ficar com alguma dúvida, dá uma olhadinha nesse site que lá também tem um passo a passo direitinho que acontece em uma interação completa do DOS. Eu colocarei esse link também na descrição do vídeo para ficar mais fácil o acesso de vocês. Bom, pessoal, essa era a ideia desse tópico. A próxima aula nós faremos uma discussão no DES, ou seja, quais são as fraquezas do DES, quais seriam coisas robustas do DES e o porquê que o DES, né, já não é um algoritmo que não deveria ser utilizado em aplicações comerciais. Obrigado, até mais.